volta a seguir em Biografia. Jaclyn Smith. Olá, sou Jack Perkins, bem-vindos ao Biografia. As três bruxas do prólogo da peça de Shakespeare Macbeth nos levavam a um caminho cheio de mistério. As três sereias que abrem uma ópera de Wagner nos encantam com sua magia e beleza. As personagens de Chekhov em Três Irmãs nos fazem mergulhar em uma profunda tristeza. Há muitos séculos, os criadores de algumas das melhores obras dramáticas utilizam o cativante poder de um trio de mulheres. Bem, assim fez Aaron Spelling, quando ele criou as Panteras. Em 1976, quando Spelling estava produzindo o seriado, tinha Farrah Fawcett Majors para defender o papel da loira e Kate Jackson para fazer a morena sensual. Claro que precisava de uma ruiva para completar o seu grande trio. Mas ele mudou de ideia quando encontrou a mulher que mostraremos hoje. A estonteante, bela e destemida texana com um leve sotaque pra lá de sensual, Jaclyn Smith. We had to skateboard, we had to ride horses, we had to be stunt women, and we had a lot of laughs. She was totally cool, great, really. Pleasure to work with her, and very funny, cute. I'm sure the first time she walked into a room, my reaction as a director would be, I hope that she can just speak English, you know, speak in coherent sentences, and I'll work with the rest. But she's far beyond that. She was one of those extraordinary young people who always seemed to have a sense of purpose, of focus. I always knew that whatever she chose to do, she would do it and do it well. She didn't like school. I have to say that. She was the last one in there every day and not a great student. She's not an in-your-face kind of person, and yet you sort of have to be aggressive and in-your-face behind the scenes to get ahead in Hollywood. It's that paradox that all actresses have to deal with, and one that she's had to juggle throughout her career. I bet you Jaclyn never said damn until she was 35 years old. I mean, she was the perfect lady. Actresses have to deal with, and one that she's had to juggle throughout her career. I bet you Jaclyn never said damn until she was 35 years old. I mean, she was the perfect lady. Jaclyn Smith, uma pantera texana. Houston, Texas, era uma cidade florescente anos após a Segunda Guerra. O petróleo havia criado um novo senso de oportunidade. Vida confortável em bairros com alamedas arborizadas. Foi neste ambiente de prosperidade que Jaclyn Ellen Smith nasceu em 26 de outubro de 1947. Ela recebeu o nome do pai, Jack Smith, um dentista. Sua mãe, Margaret, conhecida por sua beleza e charme, era dona de casa. Jaclyn tinha um irmão, Thomas, 7 anos mais velho. She came from such an extraordinary family, a very religious family, but not to the point that it would inhibit her in any way. She was never afraid to say what she thought, and she was always kind, but always such an open, outgoing, sweet, wonderful girl. Jaclyn também foi muito fotogênica desde criança. Os Smiths eram pais dedicados e abriram muitas portas para a filha. Ela começou a praticar balé com apenas 3 anos. Quando criança, já tinha muita imaginação teatral. Era obcecada pelo filme E o Vento Levou e fingia ser Scarlett O'Hara. Sua mãe lhe fez um vestido de beldade sulista com saia balão e todos tiveram de chamar Jaclyn de Scarlett. Ela frequentou escolas públicas em Houston, mas as aulas de balé continuaram sendo sua paixão. Ao entrar no ginásio Pershing, seu objetivo principal era se tornar uma bailarina famosa.
Uma de suas professoras foi a mãe do ator Patrick Swayze, Patsy. Ela vira em Jacqueline o dom natural da dança. She had the perfect body, the small head and long legs and very flexible but still very strong. And she had a wonderful feel for the music. We always had a lot of guys in our classes and they all loved her. And they loved partnering her because she was so easy to lift. She could jump like a deer and those beautiful long legs. Jacqueline entrou no Colégio Lamar de Houston em 1960. Imediatamente envolveu-se com atividades teatrais. Foi membro da Sociedade Nacional Thespian e entrou no Clube de Dança Moderna, onde seu talento foi reconhecido. She was a natural dancer. She had a good extension, which is a combination of flexibility and strength. I remember I'd stand by her at the bar and her leg would go way up to here and mine was to there. I never could make mine go as high as hers. Jacqueline tinha mais ambições na dança do que nos estudos. Cumpria seus trabalhos escolares e passava de ano, mas seu interesse era outro. She didn't like school. I have to say that. She's very quick and bright and sharp, but just don't think she was interested. She had a red convertible. Her father bought her when she turned 16. And he said, that girl's for nothing but a pleasure to me. I'm going to give her this car. And she had a red convertible. But she was the last one in the school every day and the first one to leave. Mas sua natureza independente e privilégios não tornavam Jacqueline frequentadora da roda social. Quase não saía e sempre tomava chá de cadeira nos bailes da escola. Entre 3.000 alunos, também não era considerada a mais bonita do colégio. I don't remember growing up thinking, everybody saying, oh boy, she's beautiful. I never remember anybody talking about that. I just liked her because she was just so nice and so fun. No último ano, Jacqueline começava a encontrar um novo nicho longe da escola. Acrescentou créditos em seu currículo atuando em uma companhia teatral de Houston, com desempenhos em novas apresentações de West Side Story, Gentlemen Prefer Blondes e Bye Bye Birdie. She did a lot of musical comedy and musical theater as a dancer, and then into Houston Grand Opera. So she had a marvelous background in performing arts before she ever left Houston to go to college. Ao se formar no colegial em 1964, Jacqueline disse aos pais que queria ir a Nova York para seguir a carreira de dançarina. Quando eles insistiram para que tentasse fazer faculdade antes, ela concordou e se matriculou na Universidade Trinity em San Antonio e fez arte dramática e psicologia. Também amadurecia para ser uma jovem batalhadora. She always seemed to have a wonderful sense of who she was, and she was the kind of girl every mother would like their daughter to be, or every teacher would like a student to be. She was very self-assured, but in a quiet way. Muito da força interior de Jacqueline veio de seu avô Gaston, um ministro metodista aposentado. Ela frequentemente o acompanhava em suas andanças como pregador. Ele sempre seria uma força orientadora quando seus sonhos a levaram para longe do Texas. No final do primeiro ano, Jacqueline largou a faculdade e seguiu para Nova York. Chegou no outono de 1965 e, a pedido dos pais, se registrou no hotel Barbizon para moças, na Avenida Lexington. Suas condições eram melhores do que a maioria dos recém-chegados esperançosos em deixar a sua marca no show business. Seu pai lhe mandava $1.000 por mês e assim ela nunca precisou trabalhar como garçonete. Mas a cidade grande provou ser desencorajadora. Saudosa dos pais, escrevia para casa todos os dias. She was real homesick at first. She had made up her mind she was going to stay till December 1st. But boy, right on December 1st, I remember taking her to the bus to get on the airplane to go to Houston. She was home. Jacqueline ficou em Houston por um mês, antes de dar a Nova York outra chance. Finalmente retornou, jurando ficar lá até encontrar trabalho como dançarina. Começou trabalhando como modelo e fazendo pequenos papéis em especiais de televisão. Um agente a viu ensaiando para um programa e achou que a sua beleza estonteante seria perfeita para comerciais de TV. Em 1969, a grande agência publicitária BBDO a contratou para representar o shampoo Breck. There's only one leading shampoo that isn't mostly detergent. Gold Formula Breck. Durante décadas, ser uma garota Breck simbolizou o ideal americano de beleza. Jacqueline tinha o rosto certo e uma voz com o toque perfeito de sedução. Maybe it's a
personal thing. But the less detergent in my hair, the better I like it. I think Jaclyn Smith brought this kind of combination of sexiness and authority. And so when she threw back that mane of great brunette hair, you know, there was a lot of charm and interest in her eyes. You know, it kind of came through the screen. I think she was one of the most interesting Breck girls in that sense. Aren't you the girl in those Gold Formula Breck commercials? Yes, I am. A campanha Breck deu grande impulso à carreira de Jaclyn e ela se mudou para a Califórnia, atraída pelas ofertas de trabalho no cinema e na televisão. Sua vida pessoal começava a ficar agitada. Em 1972, conheceu um jovem ator chamado Roger Davis. A jovem de 25 anos começou a namorar Roger e se casaria em poucas semanas. She loves marriage. She used to plan a wedding and talk about marriage before I knew what a boy was. And she's a big romantic. I've never known anybody like that. You know, she likes marriage. E parecia a combinação perfeita de um casal a caminho do sucesso. Roger foi estrelar o seriado da ABC Smith & Jones. A popularidade de Jaclyn no mundo da propaganda a tornava um dos rostos mais familiares na televisão. Excuse me for interrupting myself, but... Mas havia problemas no casamento. Jaclyn e Roger viviam separados pelo trabalho e discordavam em começar uma família. Ela queria filhos, enquanto ele dizia não estar pronto para ser pai. Suas diferenças tornaram-se irreconciliáveis e o divórcio veio em 1975. Aos 28 anos, Jaclyn estava solteira de novo e ainda procurava o papel que a tornasse uma estrela. No início dos anos 70, figuraria em vários filmes sem importância, até ganhar o seu primeiro papel com fala em O Mundo dos Aventureiros, baseado no best-seller de Harold Robbins. Excuse me. Mr. Zanos, I'd like to ask you a few questions. I'm from Teen Magazine. Well, we all have our cross to bear. Is it true you've made love to every woman in this room? Not yet. A beleza de Jaclyn fez dela uma sedutora natural, mas seu porte inato de dama não a tornaria a próxima bomba sexy de Hollywood. I think there's a kind of a down-home southern gentility about her that may have hindered her career as a sex symbol, may have kind of... there's a kind of natural modesty to her that's both part of her charm, but in show business terms might have held back producers in casting her in, say, sexier roles. Mas interpretar uma companheira de bandido tampouco era a solução. Como Sally Fanny Tatum no filme Bootleggers, Jaclyn parecia não se adequar ao papel. You think it's such a big joke to steal girls' clothes? Well, we'll just see how you like it. Now get out of them clothes! Na verdade, a tela grande nunca receberia Jaclyn tão bem quanto a televisão. Agora, ela colocava toda a sua energia em aparições de seriados da TV como MacLeod. Sua carreira parecia seguir na direção certa, mas em 1975 chegavam más notícias de casa. Seu querido avô Gaston morria aos 101 anos. Jaclyn sentiria sua perda terrivelmente. We don't even talk about that. I think that's far too painful for her. And we talk about almost everything, but we don't touch that. Jaclyn enterrou seu pesar no trabalho. Felizmente, surgiria um seriado que daria a oportunidade que ela procurava. Robert Wagner a escolheu para participar de um seriado de mistério chamado Switch. A presença de Jaclyn lembraria a alguns produtores poderosos as rainhas glamourosas de Hollywood. Yeah, Jackie is the way the old movie stars used to look. She does have that old style, you know, the bone structure, perfect skin. Em 1976, Leonard Goldberg e Adam Spelling idealizavam um novo programa para a rede ABC. Era um seriado de ação retratando 3 mulheres, uma loura, uma morena e uma ruiva. O título era As Panteras. Farrah Fawcett Majors era a loura destemida e apaixonante Jill Monroe. Kate Jackson era a morena inteligente e intrépida Sabrina Duncan. Quando nenhuma ruiva foi encontrada para ser Kelly Garrett, a terceira mulher da equipe, os produtores se concentraram em outra morena, Jaclyn Smith. We had read about 6 other people, and Jaclyn Smith came in and read very hurriedly because she had an appointment at Universal for another series. And she read, and
and left. And in our stupidity, we said, well, what if she goes over there and reads and we lose her? So we called her agent and said, as soon as you can reach her, tell her we want her to do this. Mas havia outros com algo a dizer sobre quem seria Kelly Garrett. Jacqueline logo descobriria que em Hollywood a sorte poderia ser tirada na moeda. Estamos apresentando Biografia. Jacqueline Smith. There are men, and there are men. You know what I mean. But the men I'm talking about always smell good. Em meados dos anos 70, Jacqueline Smith havia experimentado a fama nacional com comerciais de televisão. So I make sure all my men wear English leather. Every one of them. 10 anos depois de seu rosto começar a fazer fortuna, ela foi seduzida por Hollywood. Estava prestes a entrar em um seriado que mudaria sua vida. Os produtores de As Panteras estavam ansiosos para tê-la interpretando a pantera Kelly Garrett. Mas os executivos da rede vetaram a participação de uma atriz inexperiente em um papel tão importante. One jealous female, one over-amorous boyfriend. Anyone else, Charlie? No one specific. And the first day's dailies, the network called and said, we want her replaced. And I said, well, what do you mean you want to replace her? We don't think she's a good enough actress. And I said, well, thank God she doesn't have to be. In case you haven't read the script, it was William Shakespeare's name is not on the front page. And by the time they get past her beauty and get up off the floor, she'll have learned how to act. As Panteras estreou em 22 de setembro de 1976. A abertura do programa era uma montagem de arte pop apresentando 3 novos ícones populares. A crítica considerou o programa um entretenimento fraco. Mas Jacqueline e suas colegas Panteras atraíram a atenção dos telespectadores. A imediata reação do público fez delas capa da Time. Jacqueline era agora um ícone cultural, mas ainda tinha de se igualar a Kate e Farrah. Jacqueline Smith had to find this kind of role in the middle, and it was to be the classy one. I remember seeing these production memos about the nature of her character, and they said that her character was supposed to be not hardened, but experienced. Jacqueline, Farrah e Kate eram personalidades bem diferentes fora da tela, mas criaram uma química em cena que os telespectadores consideravam genuína. You had to believe as a viewer that they liked each other, that they hung out together, and that when the situation called for it, they could count on each other. Mas para ser Kelly Garrett, foi preciso muito esforço para uma dama sulista como Jacqueline Smith. I think that the character that she played in Charlie's Angels, she was playing against type, the lady with the gun. I think she always wanted to play Gone with the Wind. E ela concretizou sua fantasia de infância interpretando Scarlett O'Hara em um episódio. Kelly, you look beautiful. Thank you. Mas a beleza romântica de Jacqueline não foi a única coisa que fez dela uma pantera natural. Estava em ótima forma física graças aos anos de prática como dançarina. E provou que estava à altura do personagem, entrando em ação e prendendo criminosos sem estragar o penteado. Desde o primeiro episódio, estava claro que as Panteras não eram tiras mulheres, eram policiais modelos. Mulheres do mundo todo copiaram sua aparência anos 70 de modelo. Logo, o seriado se tornava uma grande indústria e as Panteras tomaram as prateleiras de assalto. Angel, this is Charlie. I want you to pose as a tennis star. As Panteras tornaram Jacqueline uma celebridade de imediato, e o valor de seu endosso em qualquer produto subia repentinamente. Ela também era muito solicitada para aparições em outros programas. Participou do programa de esportes Batalha entre Estrelas. O programa tinha atores e atletas famosos competindo em vários eventos semiesportivos. Onde quer que as Panteras fossem, havia uma multidão de fãs.
Mas a exaltação do público nem sempre era bem-vinda. On location, it was a nightmare. I mean, literally tens of thousands of people would show up, and we had a lot of cops working. And then one fellow, I understand, was trying to stalk Jacqueline, and she had a lot of protection. We had a lot of security, and people were crazed. So it got a little hairy. A popularidade explosiva de As Panteras criou outro tipo de problema no final do primeiro ano. Farrah Fawcett Majors fez exigências salariais que os produtores se recusaram a atender, e ela abandonou o programa. As Panteras tornaram Farrah um fenômeno. Sua imagem estava em todo lugar, e a popularidade do seriado parecia diretamente vinculada a ela. A perda dela poderia ter sido um grande golpe. Mas As Panteras provaram ter a lealdade de seu público e a série sobreviveu à saída de Farrah. Cheryl Ladd assumiu o recém-criado papel de Chris Monroe, e os três mosqueteiros femininos continuaram a conquistar o horário nobre. A mania Panteras ajudou a ABC a chegar ao primeiro lugar de audiência. E As Panteras foram a principal atração no 25º aniversário da rede, comemorado em fevereiro de 1978. Jacqueline chegou como uma estrela. Thank you very much. Mas agora, a elegante Pantera seria colocada à prova como atriz. O seriado, que havia começado sem grandes pretensões, começava a assumir questões sociais mais sérias. Jacqueline, cuja personagem Kelly era uma órfã, teve o papel principal em um episódio sobre maltrato infantil. I'm okay. What do you say? If I see another bruise on him, I'll do everything I can to see that he's taken away from you. Lady, you are making one big mistake. No, if you don't face this now, you are making the mistake. She just developed as an actress. You know, she had had such limited experience, and she became very comfortable with the camera, and we could give her more to do and more difficult scenes to play because she developed as an actress. Logo, Jacqueline estava ganhando $40 mil por episódio pelo seu trabalho em As Panteras, e mais do que o dobro disso, fazendo comerciais bem-sucedidos. Em 1978, foi nomeada a Mulher do Ano pelo Clube Publicitário de Nova York. Mas o pai de Jacqueline teria preferido que sua filha desse as costas a todas as adulações e recompensas financeiras. Ele só queria que ela voltasse para casa no Texas. He didn't want his daughter in the movie business, least of all where she was running around holding a gun and looking sexy. So he was ready for her to go home anytime she was ready. He thought this was Sodom and Gomorrah out here. Apesar de toda a fama e fortuna, Jacqueline ainda não tinha o que sempre quis: um lar e uma vida familiar igual à dos pais. Então conheceu o ator Dennis Cole quando este fez uma aparição em um episódio de As Panteras. Os dois se apaixonaram e se casaram em 1978. Mas a carreira de Jacqueline evoluía mais rapidamente do que a de Cole. A tensão entre ambos cresceu e o casamento acabou em divórcio em pouco mais de 2 anos. I think just to be married to somebody like that is difficult on certain men. The kind of fame, power, money that she has, that not every man can take it. Mais uma vez, Jacqueline se viu frustrada no desejo de ter sua própria família. Também havia revolta no set de As Panteras. Em 1981, o seriado já havia sofrido uma série de modificações importantes desde a sua primeira exibição. Cheryl Ladd havia substituído Farrah Fawcett e Kate Jackson fora substituída primeiro por Shelley Hack e depois por Tanya Roberts. Mas Tanya e Jacqueline se entenderam logo no início. She was gorgeous, really gorgeous, and really unassuming and very accessible and very, very sweet, and it was a pleasure. I felt totally comfortable from the day I got there. A imponente pantera de Tanya, Julie Rogers, contrastava com a interpretação mais sutil de Jacqueline. I think she was a little more sophisticated, certainly than my character. Oh, and Kelly was also the fashion queen, and Jacqueline's just like a great clothes horse. She has great style, and so she also brought that. She always looked so incredible on the show. Jackie nunca se deixou levar pelo sucesso.
Diferente das Panteras originais Farrah Fawcett e Katie Jackson, ela não abandonou o seriado para buscar outras oportunidades. Como havia assinado um contrato de 5 anos para figurar em As Panteras, ela o cumpriu à risca. That's Jacqueline. I think Jacqueline said that the series did a lot for her. And to say, but I'm leaving now, I'm a star, I can do other. No, she wouldn't do that. No, I can't imagine Jacqueline saying, I'm out of here. That's not Jacqueline. Mas em 1981, o bombástico seriado chegava ao fim e Jacqueline Smith agora enfrentava um futuro incerto. Teria que descobrir se o público e sua própria arte a aceitariam como uma ex-pantera. Estamos apresentando Biografia. Jacqueline Smith. Em 1981, Jacqueline Smith encerrava uma etapa de muito sucesso como Kelly Garrett no seriado As Panteras. Havia se tornado uma das mais conhecidas personalidades do mundo. Mas também estava atada a uma imagem mais próxima da boneca Barbie do que de Bette Davis. Jacqueline ainda precisava provar que era uma atriz. Então, em 1982, surgiu a chance de que precisava ao ser convidada para fazer o papel título no filme da ABC, Jacqueline Bouvier Kennedy. O papel parecia ter sido feito para ela. I just think it was her natural being, her natural grace and fineness that were so similar to Jacqueline Kennedy's, that it was sort of startling. There was a kind of something so right with her pillbox hat and her gloves and the way she moved and the way she was rather demure. But I thought there was something very close there, very close. Jacqueline Kennedy tinha fama mundial pela sua extraordinária elegância, e os figurinistas do evento televisivo tiveram muito trabalho. A semelhança física entre Jacqueline Smith e a lendária personalidade que interpretou era notável, e o guarda-roupa só acrescentou grande realismo à sua interpretação. Important I look all right in Dallas. Why do I have to be blown around in a motorcade first? Mas não foi apenas a qualidade exterior de sua atuação que chamou a atenção da crítica. She captured the kind of pain that Jackie O went through in her life that's always kind of in the background of that character, that you're always aware no matter at what point in Jackie's life that you portray her, you know what the ultimate end is. And I think Jacqueline Smith tapped into that herself. I kept saying, Jack, Jack. And someone was yelling, he's dead. He's dead. All the ride to the hospital, I kept bending over him, saying, Jack, Jack, can you hear me? I love you, Jack. But he was dead. Jacqueline passou por um importante e difícil teste como atriz em sua primeira incursão depois de As Panteras. Pela sua atuação, foi indicada ao Globo de Ouro de 1981 como melhor atriz em um filme de televisão. Agora tinha o reconhecimento profissional pelo qual sempre trabalhara com esforço. Também tinha um novo homem em sua vida, o fotógrafo britânico Anthony Richmond. Eles se conheceram durante as filmagens de Assassinato na Noite. She wanted to get married again. I think she wants to go through life with a partner. I don't think she was looking to be a single career woman, which she could have been. Jacqueline ainda queria começar uma família e se casou com Tony Richmond em 1982. Naquele ano, uma Jacqueline grávida foi capa da revista Time. A edição tratava da mulher profissional, tendo o primeiro filho depois dos 30 anos. Jacqueline, aos 35 anos, estava encantada com a chegada do filho, que recebeu o nome do seu adorado avô, Gaston. When her son was a little boy, he said, Mom, why do I have the name Gaston? Because, you know, it's sort of an unusual name. And she said, you were going to be named after your grandfather. I don't care if his name had been Chair. Yeah, we would have named you Chair. We'd name you after your grandfather. Jacqueline estava ansiosa para ser mãe, um papel que sempre quis fazer, mas também continuou sendo requisitada para importantes trabalhos na televisão. Em 1983, foi chamada para o papel principal
Da adaptação televisiva do best-seller de Sidney Sheldon, A Ira dos Anjos, interpretou uma advogada atormentada pela lealdade a um gangster e seu amor por um senador casado. She understood the part, and this woman had to be intelligent. She also had to be vulnerable and strong enough to rise to the occasion and to fight the terrible things that were being done to her. So all of those things combined made Jacqueline exactly right for that role. Mas mesmo em meio às cenas mais melodramáticas do filme, Jacqueline e Ken Howard, que interpretava o senador, tiveram inesperados momentos alegres. You're a good senator, you know. But you're not a great senator. You should have been a great senator. Why? A primeira tomada dessa cena nunca foi conhecida pelo público. She looked at me and she said, Adam, you're a good senator. But you could have been a great senator. And it was like, God, what was that? And she started laughing. And of course, you know, she's a Houston girl. So she'd learned to speak very well and very properly. But when the real emotion came out, it was just pure Houston. A Ira dos Anjos também foi um sucesso e tornou Jacqueline uma das mais disputadas figuras do show business. Interpretou uma série de papéis em filmes de televisão. Na versão para a TV de Conflito Sentimental, ela foi uma jovem sem lar. Depois fez o papel título no drama A História de Florence Nightingale. Na minissérie George Washington, ela foi Sally Fairfax. Mas em 1985, Jacqueline colocou todos os seus projetos profissionais de lado ao ficar grávida pela segunda vez. Chamou sua filha de Spencer Margaret. Nada era mais prazeroso para Jacqueline do que ficar com seus filhos. Nunca frequentava a roda social de Hollywood e nem aceitava trabalhos que a afastassem de casa por muito tempo. A família era sua prioridade. Her children were just absolutely the center of her life. It wasn't an act. She was always there and ready to work and do whatever work was required, but that was her focus. She was a wonderful mother. And that's hard to do. I mean, it's hard to do both. Mas Jacqueline encontrou equilíbrio para ser mãe, trabalhar e fazer comerciais lucrativos. Seu esforço compensou. Em meados dos anos 80, a Kmart fechou um contrato multimilionário com ela para dar seu nome a uma linha de vestuário e acessórios. I think that Jacqueline's role in life as a working mother was very appealing to us at Kmart as the type of person that we wanted to establish a relationship with. Our customer can relate to that. So come see my spring collection at Kmart. You're leaving her help you roll with the punches. They see her as someone who would be just like them. Granted, prettier, but a regular, normal person. E ninguém queria uma vida normal mais do que Jacqueline Smith. Mas alcançar essa meta seria uma das tarefas mais difíceis para ela. Estamos apresentando Biografia Jacqueline Smith. Durante os anos 80, Jacqueline Smith estava no auge da popularidade como atriz de televisão e superestrela de comerciais. Sua aparência era um artigo valioso e ela sempre teve consciência de sua imagem frente às câmeras. She had to get her hair just right and check the makeup right, and it wasn't vanity at all. It was that she was making sure everything was right for all of these other contracts she was representing. She's a real good businesswoman that way. Muitas mulheres acreditavam poder ficar parecidas com Jacqueline Smith apenas seguindo a sua rotina pessoal. Seu livro de beleza para Simon & Schuster foi um best-seller. Em 1986, Jacqueline voltou à televisão em seu primeiro filme desde o nascimento da filha. Foi uma embaixadora marcada para morrer em Capricho dos Deuses, de Sidney Sheldon. Para Sheldon, ela era a heroína ideal. I like to write about women who are as good as any man would be at doing whatever they do, who can rise above the adversities that hit them. Jacqueline was perfect for that. Em 1988, Jacqueline se uniu a Richard Chamberlain para outra minissérie, The Bourne Identity. Please let me go. I can't. I'll let you go at the dry oven house and now move it. What's at the restaurant? I don't understand why we're going to the restaurant. I don't know. Now turn around. O LA Times escreveu que Smith é muito mais complexa do que calma e composta e conseguiu convencer o público de seu terror.
Em menos de uma década, Jacqueline percorreu um longo caminho, desde os seus anos como atriz novata em As Panteras, e se consolidou como uma intérprete madura e segura. She did succeed in doing that in a lot of miniseries. Even the commercials helped to convince people that this was somebody who was not a fly-by-night personality. This was somebody who was going to be around for years to come, that a person that you could depend on, a person you liked and you wanted to see on the screen over and over again. No começo dos seus 40 anos, Jacqueline havia adquirido reconhecimento como atriz e sucesso como empresária. Estava fazendo uma fortuna com a sua grife na coleção da Kmart, mas fez mais do que apenas dar seu nome à linha. I designed my fall collection for Kmart with a simple line and a classic cut. Jacqueline is very much the creative vision behind her line. I often refer to Jacqueline as the crown jewel of Kmart. I think she's been a terrific role model for other celebrities on how to build a credible brand as opposed to just endorsing product. Em 1989, Jacqueline ganhou seu próprio seriado de TV. A personagem Christine Cromwell foi criada para ela como parte do ABC Saturday Mystery. Ela interpretava uma advogada que aceitava casos criminais somente de clientes ricos. In a case like this, you have to tell the client, look, it's my way or the highway. It's the only thing you can do if you're a good lawyer. Right, so you're gone. What? I think that'll work out a lot better, don't you? She was perfect for this type of role. It was not Hill Street Blues, it was not Law and Order, it was not gritty on the streets of New York. There's a touch more fantasy still in people's minds, I think, and she kind of embodied that. Trabalhar na série pode ter sido um prazer para Jacqueline e a equipe do programa, mas começou a dar problema em casa. Seu casamento com Tony Richmond vinha desmoronando há algum tempo. Ele sempre estava fora filmando ou dirigindo filmes. Jacqueline estava arrasada com a perspectiva de outro divórcio. Escondeu seus sentimentos da maioria dos colegas, enquanto continuou trabalhando na série. She was going through a difficult time in a relationship when we were doing the show, but I knew about it, but I don't think many other people did. She didn't bring her personal problems ever to the set. She never seemed to be in a bad mood. She'd show up. She was always on time. She always knew her lines. She always had a nice word for everybody, and I knew that it was an extraordinarily difficult period that she was going through. Jacqueline pediu divórcio antes do final de 1989. Foi um momento doloroso para a estrela, que valorizava tanto o casamento, lar e filhos. Agora era mãe solteira e profissional, se desdobrando para dar atenção aos filhos. Estava determinada a oferecer a estabilidade de que precisavam. She goes on. She's a survivor. She get herself up and get out and do a movie and be with her children, and I didn't see her fall to pieces. Em 1990, sua série Christine Cromwell chegou ao fim, mas logo em seguida foi chamada para o papel principal em Caleidoscópio, um filme para televisão baseado no livro de Danielle Steel. Ela interpretou uma órfã que se torna poderosa executiva de televisão e reúne suas irmãs perdidas. I never thought we'd see each other again. I think Jacqueline Smith in her miniseries career really kind of elevates the tone of, you know, a Danielle Steel or a Sidney Sheldon kind of pulp novel. She brings a kind of classiness, a kind of life experience that really makes you feel she's lived through these situations. And I think oftentimes those plots can be kind of melodramatic, you know, a little over the top, and yet she kind of grounds them in a kind of reality that really helps those productions enormously. O trabalho na televisão deu a Jacqueline o título de Rainha das Minisséries. Agora era hora de começar um novo capítulo em sua vida. No início dos anos 90, estava financeiramente independente, mas ainda não havia desistido de ter o lar e o casamento que sempre almejara. Estamos apresentando Biografia. Jacqueline Smith. Os anos 90 começavam e Jacqueline Smith não havia perdido o seu brilho de heroína popular da TV. Em 1994, estrelava a minissérie Álbum de Família, baseada em outra obra de Danielle Steel. É a história de uma mulher cujo casamento idílico desmorona quando ela embarca em uma carreira de sucesso como diretora de cinema.
Good morning. A girl director. What I am is your director. And I certainly hope this town is big enough for the two of us. Yes, ma'am. Como muitas personagens que representou, Jacqueline sempre teve de lutar para encontrar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, mas nunca permitiu que seus problemas afetassem sua imagem pública. She is just one of those people who always understood that she did represent something to a lot of people and didn't want to disappoint them. I think that there was a feeling of responsibility towards her fans, towards the people that she was in business with. And all you have to do is look at her business relationships, which are extraordinarily long-term. Mas sua segurança como profissional não a protegeria da dor que teria de enfrentar. No Texas, seu pai estava gravemente enfermo com problemas cardíacos. Her father was very sick the year before he died. He was a great man, Jack Smith. He was his own person. Real unique guy. And she flew down, as busy as she was. She'd go down almost every weekend. And her mother went to the hospital every day, all day. Jack Smith morreu em 1993. Jacqueline buscou conforto na fé que seu avô lhe havia passado. Ela e os filhos frequentavam regularmente a igreja metodista de Los Angeles. Ela também encontrou refúgio no trabalho e viajava para tão longe quanto o Japão para representar os produtos de sua grife. Jacqueline Smith, California Fair というのを行っております。I think that family is important here. I love seeing the little children on the streets, and I think that just the warmth of your country. Já no final dos seus 40 anos, ela começava a assumir maior controle sobre a carreira. Podia se dar ao luxo de selecionar os projetos da TV que gostaria de fazer e estrelava ao menos um filme por ano. As Jacqueline Smith got older, there was a place for her on television. There was a place for her in commercials, in miniseries, as a businesswoman behind the scenes, as a producer. It's a very good industry for someone like her, who is both beautiful and smart and who knows how to handle her career in a very shrewd way, I think. They say people tend to smile up to 40 times a day. In my line of work, it seems like a million. Naturally. E a sua imagem perfeita continuou a vender de tudo, desde pasta de dentes a produtos de beleza e a sua própria grife para Kmart. The Jacqueline brand has been wildly successful for Kmart. The Jacqueline Smith brand is now the third most recognized sportswear brand in America. And over 40 million women are wearing Jacqueline Smith apparel. Através de suas associações comerciais, Jacqueline se dedica a várias causas, como a corrida Kmart contra as drogas. Também se envolveu na melhoria da prevenção do câncer de mama e do ovário. The technology is finally in place to combat these devastating diseases, opening the doors to an explosion of research. Research leading to better prevention, treatments, and even cures. Ao chegar aos 50 anos, Jacqueline também havia cuidado da sua vida pessoal. Conhecera o Dr. Bradley Allen, um famoso cardiologista, durante a doença de seu pai. Ele morava em Chicago e assim os dois começaram um namoro de 7 anos a longa distância. I give Brad credit. He had a lot of nerve to ask her out. And he wanted her. And he hung around and worked for it. And he got her. And I think it's great for her. Em 11 de outubro de 1997, Jacqueline e Brad Allen casaram-se em uma cerimônia metodista. Ele continua a viajar para Los Angeles todo final de semana após trabalhar no hospital de Chicago. Mesmo assim, Jacqueline parece ter encontrado finalmente o tipo de compromisso que sempre procurou. She certainly seems happy and content, and I certainly hope she is. I think that, maybe she should have been with a heart specialist all along. Aos 50 anos, Jacqueline Smith reconstruiu sua vida. Um novo marido, 2 filhos adolescentes e um lar acolhedor. Manteve uma carreira que durou uma eternidade em termos de Hollywood e continua sendo um modelo de elegância e beleza. Mas existe uma geração que nunca esquecerá a sua primeira impressão da elegante Pantera. I think that the lasting image people have of Jacqueline Smith is always those kind of opening credits to Charlie's Angels when she throws back her hair and you think, oh my gosh, this is one of the most beautiful women I've ever seen.
and then she kind of plunges in headlong into this adventure that she's in this week. You know, she's a kind of gutsy, adventurous girl who grew into a very beautiful, interesting woman. She is just gorgeous, but she still has that air about her of ladiness. She's the personification of someone from a nice family who's inherited all the niceties. She has her life, and then she has her career. But it was always that way, even when she didn't have much of a career. It was never going to become the overwhelming priority in her life. Her fame and her exposure in the media has never changed her as a person. She's still sweet and herself and kind and friendly, and that's wonderful, I think. She's never let the industry make her different. I mean, she's had her hard times and she's had her marriages that didn't work out, but I think there really is a kind of a picture she had of the whole life that included acting that she's tried to maintain. And I think that's what comes across on camera. I think the closer you get to her, the more you see the real person. And the real person is very attractive, inside and out.